Todos poderão utilizar XP Parking. Mais tempo para as pessoas, mais vida nas cidades. www.xparking.com.br. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. 7h04. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Jornal Litoral. Quarta-feira, 11 de novembro de 2015. Como todos os dias, você tem espaço no Jornal Litoral, você pode mandar comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você, ouvinte, pode telefonar para os fixos 2104-5410 e 3289-1005, pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e ainda tem o WhatsApp 981965306. Participam como comentaristas hoje o professor Adalto Corrêa de Souza, que é vice-reitor da Unimonte, o advogado Rodrigo Marçaioli, autor das diligências daqui do Jornal Litoral, verificações in loco das questões apresentadas pelos ouvintes, também com muita informação de bastidor, e o Marcelo de Giuseppe, diretor do IBESP, especialista em pesquisas. Vamos começar conversando com o Adalto. Hoje, Adalto, a mobilização da comunidade, principalmente em Cubatão, mas em toda a Baixada Santista, ponto facultativo, greves, pela contradecisão de desativação da Usiminas. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da mesa. Eu estava longe esses dias e, por incrível que pareça, esse assunto foi notícia lá fora. Óbvio que entre brasileiros, né? Tinha mais ou menos umas 30 instituições de ensino no local onde eu estava, lá nos Estados Unidos, e havia uma apreensão, né? Uma notícia, eu achei interessante, né? Óbvio, a Usiminas é uma empresa nacional, mas ela tem uma história muito forte aqui na região. Primeiro que a análise que eu faço com relação não a mobilização, acho que a mobilização é legítima, né? Toda mobilização é legítima. Com relação ao fato da Usiminas chegar nesse ponto, né? Então, óbvio que o mundo passou por uma crise, tem uma crise no setor do aço, mas parte dessa responsabilidade também é da Usiminas, que num momento muito ruim de Brasil ainda estava se degladiando, se debatendo numa guerra entre acionistas que foi literalmente minando a empresa. O setor siderúrgico está em crise, né? Mas o Brasil está em crise, há outros setores em crise e nem por isso as empresas estão ameaçadas de sumir, né? Eu acho que a mobilização, a solicitação de suspensão das demissões, eu acho que isso sempre solta um sinal, até da própria empresa, no sentido de o que dá para fazer. Porque na realidade você demitir agora ou demitir daqui a 3 ou 4 meses, essas pessoas serão efetivamente demitidas. Isso não muda muito. Eu ainda imagino uma solução que não é uma solução que vem do Estado, mas uma solução que vem da própria empresa. Não tem como, se o negócio não é mais viável, se ele não é sustentável, ele chega ao fim. Então, a economia não leva desaforo para casa. Acho que os ajustes não foram feitos exatamente no momento em que a economia ia muito mal. Todos torcemos pela Usiminas, né? Antiga Cosipa. Eu comecei na Cosipa em 1978. Eu tinha 12 anos de idade. Então ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha formação. Me orgulhava muito, né, de ser cosipano, de usar aquele uniforme caqui. Eu entrei na Cosipa com 12, mas fui registrado, virei cosipano mesmo aos 15 anos, né? Então, e aquilo foi uma felicidade muito grande para mim e para toda a minha família. Então, a Usiminas, hoje chamada Usiminas,
ela faz parte da história da Baixada Santista. Dor no coração, então? Oi? Dor no coração. Dor no coração, dor no coração. Apesar de que quando eu entrei na faculdade, quando eu me formei, eu ainda trabalhava lá, e o meu TCC, a minha monografia, como se chamava na época, foi sobre privatização, né? E eu lembro que um colega meu falou assim para mim, isso foi no ano de 1989, ele falou assim para mim, quando eu estava me formando, se ela privatizar, você pode ser demitido. Eu falei assim, bom, mas eu acho que esse modelo ele não se sustenta, porque um dia o leite da teta vai secar, né? Ela privatizou, se não me engano, em 1994, eu já tinha saído lá, eu saí em 1991. Ela privatizou, ascendeu, cresceu, fundiu e depois agora chega. Então você tem um período de ascensão e agora você vê uma queda, mas de uma empresa que talvez tenha sido, em alguns momentos, a primeira ou a segunda empresa mais importante do polo industrial de Cubatão. Hoje uma empresa que se discute o fim ou não. E a principal empregadora também da Baixada Santista chegou a ter 23, 25 mil funcionários, né? Isso, eu lembro do número de mais ou menos 15 mil funcionários. É que você tem os funcionários diretos e você tinha os terceirizados. Com certeza batia 23, 25 mil. Acho que diretamente bateu 15 mil funcionários. Então, Cubatão e autoridades preparam um esquema especial para o protesto contra o fechamento da Usiminas. Cubatão deve ter uma grande mobilização hoje por conta da decisão da Usiminas de encerrar a produção de aço na unidade que fica no município, o que deve resultar na demissão de 4 mil trabalhadores diretos. O objetivo de pelo menos 10 centrais sindicais da Baixada Santista, são 10, mas inclui a única aí, né? A central única dos trabalhadores, mas são pelo menos 10. Pressionar a empresa a reconsiderar a decisão que traria prejuízos não só a Cubatão, mas também a toda a Baixada Santista. A Prefeitura de Cubatão está apoiando a manifestação e por isso publicou um decreto confirmando ponto facultativo para hoje. O expediente para os órgãos da administração direta e indireta vai ser das 8 às 11 horas. O ato começa na porta da companhia por volta das 5h30. Os sindicalistas pretendem convencer os trabalhadores da Usiminas a participar de uma assembleia que pode culminar com uma greve por tempo indeterminado. Depois, por volta das 11 da manhã, já começou às 5h30 da manhã, está prevista uma caminhada até a porta da prefeitura em que os sindicalistas esperam a adesão de moradores, comerciantes e servidores públicos. Marcelo de Giuseppe. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, ouvinte. Vamos por partes. Primeiro, a empresa é privada. Se acha que chegou no momento de fechar, de demitir, quem vai fazer com que isso retroceda? Não tem o que fazer. Eu tenho uma empresa, se eu quiser fechar minha empresa, eu fecho a minha empresa. Eu gostaria de saber onde estavam todas essas pessoas há um ano atrás, quando essa empresa começou a ter problemas, começou a mostrar que alguma coisa não andava bem. Por que não fizeram uma mobilização para a desburocratização do país, para a redução de impostos, para a melhoria de infraestrutura, para a redução do valor do pedágio? Aonde estavam essas pessoas? Ninguém apareceu. E agora, quando a empresa decide fechar um alto-forno, fechar uma parte de placas grossas e demitir as pessoas, que ela vê como o único caminho para a sua sustentabilidade, porque o mais interessado que a empresa esteja aberta e ganhando dinheiro é os empresários, os acionistas. Aí, o pior de tudo é decretar ponto facultativo, quer dizer, a população que depende de algum serviço da prefeitura não vai poder ter serviço porque a prefeitura resolveu apoiar o movimento. E por que a prefeitura, já há 1 ano, 2, 3, 5 anos atrás, não foi até Brasília, não foi discutir, olha, o polo precisa de um apoio, não pode não travar a estrada inteira quando tem a safra da soja? Aonde estava esse povo todo? Agora todo mundo decide, como se a empresa, além de estar passando por dificuldade, vai passar por má. Ela que é a culpada de todo o problema de Cubatão. Não é ela a culpada, o problema é nacional. A gente teve matérias e matérias falando sobre a questão da burocracia no Brasil, que é um absurdo, a palhaçada que é, com todo respeito aos donos de cartório, que eu sei que tem muito dinheiro, mas a palhaçada que é cartório, você tem que ir lá reconhecer uma assinatura. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E aliás,
As prefeituras do Brasil inteiro perdem muito dinheiro, porque isso num país organizado, num país como Estados Unidos, em outros países que tem um pouquinho só mais de organização, quem ganha dinheiro com essa burocracia é a própria prefeitura. A prefeitura hoje renuncia a uma receita para deixar na mão de algumas famílias do Brasil que dominam os cartórios, que é o seguinte, é algo que deveria ser público, tocado pelo setor privado. É um absurdo isso. Então a mobilização é uma pena. Eu tenho pena das pessoas que estão sendo demitidas, porque elas vão cair no mercado que está em retrocesso, dificilmente vão arrumar emprego logo de cara, e depois e as famílias também dessas pessoas que vão passar por dificuldade. Agora, é uma pena também que todos os sindicatos e a prefeitura de Cubatão não se preocupassem antes com a situação, porque não vai acontecer só com a Uzi Minas, outras empresas vão passar por dificuldades. E aí eu quero saber se vai ter um apoio de toda essa sociedade que está aparecendo agora dessas novas empresas. Na verdade, Cubatão já vinha se mobilizando há 2, 3 anos atrás, pedindo revisão das tarifas de entrada de aço estrangeiro no Brasil, assim, incentivo para o aço brasileiro, coisa que não aconteceu. Uma política de incentivo à produção do aço. Você acompanhou isso, né, Adalto? Paulo, é a solução? Desculpa. Houve essa mobilização. Sim, mas é a solução. A mobilização é com a Uzi Minas ou é com o Ministério da Fazenda, SESEX, Departamento de Comércio Exterior, DESEX? A Associação Comercial e Industrial de Cubatão, a SIC, sinalizou positivamente o pedido de apoio a esse ato e orientou os lojistas da cidade a fechar as portas das 11 horas até o meio-dia. E o comandante da Polícia Militar da Baixada Santista, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, afirma que Cubatão vai contar com reforço no policiamento na cidade e nos acessos das rodovias para proteger os cidadãos e usuários da via. O comandante espera que não ocorram atos de violência. Tem uma possibilidade concreta de reversão dessa decisão da empresa ou é só puro sonho isso? Na realidade, o Estado não vai salvar agora, né, a empresa. Os salários são pagos por capacidade de pagamento, não tem como isso, é simples assim. De vez em quando nós temos que tomar decisão efetivamente de demissão. O Marcelo colocou essa questão. Ela mantém uma linha de produção, né? Isso, eu acho que eu concordo com o Marcelo quando ele fala que vamos falar do setor industrial brasileiro. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização há muito tempo. Vem dizer que essa flutuação cambial que nós estamos tendo hoje, essa desvalorização, nos salva? Não salva, porque isso é um câmbio de crise. Não é? A participação da indústria no PIB nacional vem caindo assustadoramente. Você teve, inclusive, acho que o senador Cristóvão Buarque até citou isso na última vez que ele esteve aqui em Santos. Ele voltou a citar essa questão. Então, o Brasil, na realidade, está definhando nesse aspecto. Não é? Ontem eu estive assistindo, inclusive, a palestra do Paul Krugman em São Paulo, lá na HSM, e ele se mostrando bastante preocupado com relação ao Brasil. Um país que está dependente de preço de commodities no mercado internacional, que vem despencando e a tendência é continuar despencando. Quer dizer, ele não conseguiu gerar outros vetores. Um país industrializado como esse, você vê numa situação de... Se o preço da commodity cai, ele quebra. Não é? Então isso é muito ruim. Eu não sou contra a mobilização. A mobilização é um direito de todos, eu acho que cabe. Sou contra o ponto facultativo, porque contra o desemprego, nós não podemos fazer um ato de não trabalho. Não é? Você não vai combater o desemprego não trabalhando. A gente precisa trabalhar mais. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando. Mas, assim, você não vai salvar dessa situação. Eu até acredito que esse tipo de mobilização, como eu falei, eu estive fora, né? Eu acabei de chegar, então eu passei quase 2 semanas fora do país, acompanhando muito pouco em função da agenda, mas eu acredito que esse tipo de mobilização tem a intenção de despertar governo de Estado, União, por uma solução que viabilize a continuidade da linha de produção. Agora, se a linha de produção não é viável, ela efetivamente, se ela não é economicamente viável, ela vai parar, acabou. Rodrigo, o ouvinte Samuel pergunta assim: Paulo, o Brasil virou uma Grécia? Bom, primeiro de tudo, bom dia, Paulo, Marcelo.
Adalto, CVC de Correia, porque só viaja. Flávio, a todos os ouvintes. O mais legal era não ter quem zoar, né, Marcelo? Porque a gente não fala mal de quem tá ausente, viu, Adalto? Você pode ter certeza disso. Bom, e a todos os ouvintes. Olha, Paula, a situação ela não chega a ser nem de perto caótica como a Grécia. Mas é um fato que nós temos que encarar a realidade que o governo já reconheceu no aspecto econômico. Errou a mão. Ele errou a política, ele errou a forma de gerir a economia. Hoje você discutir troca o Levi, suscita colocar o Henrique Meirelles. Não tem como. Você não vai fazer esse omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter que fazer uma política de contenção de despesa. E o governo resiste a todo custo de fazer o corte na própria carne, ou seja, diminuir o funcionalismo público. Você não ouve muita notícia de medidas incisivas com relação a cortar na própria carne. E isso realmente incomoda bastante. A Grécia não. A Grécia estava totalmente comprometida em todos os referenciais econômicos. Tinha uma questão também da interdependência dela no sistema do mercado comum europeu. Então, é uma situação que já é bem diferente. No Brasil, não. O Brasil teria a solução se, seriamente, o próprio governo resolvesse tomar as medidas necessárias para se salvar a economia brasileira. Não, salvar não, parece até que está morrendo. Não, mas para propiciar o crescimento e a retomada na economia brasileira como os padrões que tinham antigamente. Agora, quanto continuar essas situações, essas solicitações, essas verificações, como tem sido feita por parte do governo, ou seja, querer tirar o foco numa situação como essa, uma mobilização, você simplesmente está tirando o foco. A Uzi Minas não vai se resolver em Cubatão, ela vai se resolver em Brasília. Ministério da Economia, com uma política tarifária na Secretaria de Comércio Exterior, no DSEX, SESEX. Não é aqui. Aqui a prefeita está jogando para a torcida. Ponto facultativo. Você está reprimindo uma situação de dispensa em massa e você premia isso com não trabalho? Olha o senso de lógica. É só no Brasil que acontece uma coisa dessa. Agora, olha, o ouvinte Felipe de São Vicente, acho que ele conversou com o Marcelo Di Giuseppe antes de mandar essa mensagem. Ele mandou assim: bom dia, amigos. Empresas e empregos não se mantêm por caridade. O mercado é implacável com empresários e governos que se utilizam de métodos criminosos e demais maracutaias em suas tomadas de decisões. A conta chegou, diz o Felipe. Paulo, falando um pouco da Grécia, que é um país que eu conheço razoavelmente bem. Lá, quais são os commodities, entre aspas, da Grécia? Azeite, o turismo. O turismo é muito forte. Aqui nós podemos ter turismo que é muito mal feito, muito caro. As pessoas vêm para cá, reclamam do preço da comida, as pessoas reclamam da insegurança. Na Grécia, o cara deixa o carro aberto e à vontade. Aliás, o trânsito lá é uma loucura. As pessoas colocam o carro em cima da calçada, não tem ordem. Agora, aqui está querendo virar uma Grécia aonde? Na Grécia ninguém quer trabalhar. Você chega num país, tanto é que lá às 2 da tarde todo mundo abaixa as portas, ninguém trabalha. Aliás, você não pode. O meu irmão tem um caso engraçado, que o meu irmão chegou lá, ligou o som, que ele chegou de um treino, ligou o som 2h05, foi 10 caras na casa dele, e falou assim: pelo amor de Deus, até às 5 da tarde você não pode fazer barulho, a gente tem que descansar. E até ele acostumar com essa siesta de 3 horas é um absurdo. A Grécia chegou a conta antes. Agora, o Brasil, com a indústria forte que sempre teve, com a agricultura forte que sempre teve, com o turismo que pode ser melhorado, é um absurdo a gente chegar num ponto que você tem razão, perto da Grécia, porque a gente tem problemas fiscais horrorosos que ninguém quer meter a mão nessa cumbuca, só que chegou a conta. Agora, Cubatão, infelizmente, está pagando a conta antes porque é uma cidade muito industrializada. A próxima que vai acontecer isso é São Bernardo. São Bernardo, ou você acha que a Volkswagen vai ficar lá fazendo o carro para não ter para quem vender? A ouvinte Carolinda mandou assim: bom dia, pelo menos por enquanto, trânsito liberado na Cônego na altura de Cubatão. Ronda de 5 viaturas pelos acostamentos da PM e também da Polícia Rodoviária. Paulo, o ouvinte Jorge Figueira mandou a seguinte informação: confrontos na portaria da Uzi Minas entre grevistas e os trabalhadores do turno que entrariam agora e foram impedidos de entrar na usina.
Vai Aí piorar o um pouquinho movimento mais. fica totalmente deslegitimado. É justamente nessa hora. E ainda os que causam a turba, o esbulho possessório lá, impedimento interdito proibitório de entrar lá na Uzi Minas, Paulo, são motivados e chancelados pelo governo municipal. Se declara do ponto facultativo. Vamos lá, gente, vamos fazer a bagunça, vamos estimular a fusarca, que é isso a melhor forma da gente defender as nossas ideias. É essa a mensagem que se passou. O ouvinte Marcelo Josino manda: bom dia, Paulo. O sindicato está realizando manifestações na Uzi Minas. O fechamento da Uzi Minas pode inviabilizar a Prefeitura de Cubatão, né? Ela é a maior contribuinte de IPTU, a maior contribuinte de ISS e a maior contribuinte de ICMS também, que é a principal receita do município. Na realidade, Cubatão já vem sofrendo com esse processo de desindustrialização. Né? Isso já é numa linha de tempo bastante longa. Com relação ao ICMS, prestar atenção, ela não que é sente agora. De base, né? Com relação ao ICMS, ela não sente agora. Com relação ao IPTU, eu não sei se ela sente, porque na realidade a área continua sendo da Uzi Minas e ela continua pagando. Alguém é dono daquilo, né? Mas no futuro pode No inviabilizar. futuro, sim. Nesse ano não é verdade. Nesse ano você não tem impacto nenhum. Agora, no próximo ano, sim. Óbvio que você tem impacto na renda. Mas vamos lembrar que isso não é um problema de Cubatão. É um problema da região como um todo. Cubatão não produz, sendo extremista, não produz nada para cubatenses. Cubatão produz para o Brasil. Cubatão produz para o mundo, né? Ela produz insumos, né? Então, indústria de base. Na realidade, essa crise nacional vem afetando mais diretamente Cubatão, mas isso já há um bom tempo. A crise começou primeiro lá. Paulo, eu tenho tem um programa no Discovery Home and Health, que é sobre saúde, que chama Quilos Mortais. Pessoas muito, muito obesas que correm sério risco de morte. A tônica é toda baseada, muitas vezes, nos Estados Unidos, são pessoas que são alimentadas por familiares sentadas no sofá vendo televisão. O obeso sentado no sofá vendo televisão é a Prefeitura de Cubatão. E a Uzi Minas é a pessoa que alimentava. No momento que você cortou, o obeso tá lá, tá tão gordo, que não sabe o que fazer. A Prefeitura, no aspecto fazendário e econômico, ficou numa zona de conforto. O Adalto colocou bem, a Cubatão vive da receita gerada por eles, mas ela não gera nada de expectativa econômica, de produção, de uma nova vertente no mercado de trabalho, na economia, que não seja receber o produto da exploração dessas empresas. É um polo industrial, mas não faz nada para agregar. Está acordando muito tarde. O obeso, não sei se vai ter reversão. E o problema é só de gestão. Você tem que criar. Você pega aí antes até, estávamos lá em São Vicente, eu já fazia duras críticas com relação, não era nem a Márcia Rosa prefeita ainda. Cadê a inércia? Como é que sai dessa letargia? Porque a Prefeitura de Cubatão, a cidade de Cubatão, tinha uma postura passiva. Recebia, administrava um bolão, porque o que ela recebe proporcionalmente é uma coisa absurda. E hoje você vê, nada foi feito. Como tudo o que acontece no Brasil. Deixa aos 45 do segundo tempo, joga a bola na frente, vamos correr atrás, tem que dar um jeito. É meio complicado uma situação como essa. Tem muito marajá. A Uzi Minas tem uma situação pontual mais complicada. Acho que a gente conversou outro dia sobre isso. Ela tem uma questão de uma briga societária enorme entre a Nippon Steel e o grupo ítalo-argentino, que é o que está no Conselho de Administração agora. Além de todo esse problema da crise econômica, você tem um aspecto societário que não se resolve. Então fica complicada a situação. Não adianta esperar que a Uzi Minas vá resolver o problema, porque a Petrobras também vai no mesmo caminho lá. O presidente Bernardes vai entrar nessa situação. Você tampar o sol com a peneira, achar que não vai acontecer alguma coisa semelhante. E isso que preocupa bastante. 7 horas e 27 minutos. Nós já comentamos ontem aqui no Jornal Litoral, mas também está na pauta de hoje, é um assunto importante que aconteceu: armas e munições furtadas do Fórum de Santos. 17 armas de fogo, 60 munições de vários calibres, inclusive de uso restrito, foram furtadas e retornaram às mãos de criminosos. Um escrevente técnico judiciário de 53 anos de idade e 39 de carreira já foi indiciado e confessou parcialmente a subtração das armas. 11 pistolas e 6 revólveres
depois de vistoria na última sexta-feira. Dessas, ele disse que desviou apenas o mais 5, entre aspas, o mais 5, sob a alegação de passar por dificuldades financeiras. Regularmente apreendidas e sob a responsabilidade do Estado, essas armas haviam sido usadas em diversos tipos de crimes, a maioria contra o patrimônio, como roubo, e são relacionadas a processos instaurados em 8 das 9 varas criminais de Santos. A exceção é o Juizado Especial Criminal. Todas as armas e munições encaminhadas ao Fórum de Santos são guardadas em um depósito sob a responsabilidade do cartório da Vara do Júri, na qual o escrevente acusado está lotado há cerca de 30 anos, conforme ele mesmo declarou. Paulo, parece piada, mas como pode arma, munição, num país tão violento, ficar dentro do fórum sob a guarda de uma pessoa? Porque não existe um local no Estado que guarde tudo, que fique sob a responsabilidade, de repente, da Polícia Federal, sabe? Então, parece que pede para as coisas acontecerem, né? Uma coisa num país que você, no fórum, que tem tanta movimentação de gente, parece que estão pedindo, estão quicando a bola e falar chuta, aí chutaram. Agora, 1-5, se ele tivesse roubado desviado uma arma, desviado 100, o crime é o mesmo. Só espero que ele seja punido diferente de político que fica em casa com uma tornozeleira, igual o Marinho, com tornozeleira morando num apartamento de 15 milhões. Espero que ele seja punido. Isso aí é um sintoma, um efeito colateral da lentidão do judiciário. Porque o depósito ele é inacessível ao público externo, ele é guarnecido com portas trancadas com cadeados, mas não conta com câmeras de monitoramento. Não se sabe exatamente quando esses armamentos começaram a ser desviados do local, mas no final de setembro aconteceu um indício que foi o seguinte: pediram uma pistola relacionada a um crime e foi entregue outra. Era uma 6.35, foi entregue uma .40. Estava lá há muito tempo. Aí sim foi se fazer uma conferência e se descobriu isso. Ou seja, demora muito tempo, às vezes nem se pede mais armamento. Em função disso, esse escrevente se achou assim, que não iria ser pego se fizesse isso. Tem que só fazer uma consideração com relação ao Marcelo. Você tem até um depósito, Marcelo, na própria polícia que você pode guardar. Não sei se tem o guarnecimento necessário para evitar uma situação dessa. Esses armamentos que ficam no fórum geralmente estão vinculados em processos que estão em andamento, que podem ser solicitados essa prova. Precisa ficar lá mesmo. Precisa ficar lá. Agora, há um fato aí, um elemento que foge da normalidade, não é o roubo, mas o funcionário público que tinha a guarda ou contato é que estava propiciando. Então ele dificulta mais ainda essa fiscalização, porque aí é uma questão de honestidade. O Marcelo está tomando conta do inventário lá, ele tira, coloca, tá 30 anos, fala, não, é uma pessoa de confiança, jamais vai fazer isso. E ele estava fazendo. Aí eu acho que ele burlou todo mundo, porque acho que a única suspeita que não se tinha naquele momento era sobre ele. E passou a ter. Então isso dificultou mais ainda. Funcionário com 30 anos. É o que eu falei, fórum, né? Você não levanta a suspeita. Demora para cair a ficha. Imagina quando mencionaram talvez essa pessoa, falaram assim, bom, não deve ser, não é possível, tanto tempo. E era ele mesmo. Então, mas é interessante a gente relacionar com o roubo de equipamentos na Santa Casa, por exemplo. Exatamente. A Santa Casa também tem um mecanismo de segurança na entrada e na saída. Identificaram. Pelas câmeras de segurança. De monitoramento. Um casal acompanhado de mais um comparsa roubaram 11 equipamentos de endoscopia. Cada equipamento desse de 40, 50 mil reais levados em 2 mochilas. Nossa. Isso aconteceu na semana passada. E é interessante a gente observar outra relação. Há muitos anos atrás roubaram cocaína, mas muita cocaína de uma delegacia sede em Campinas, né? Estava lá também apreendida e foi roubada antes de ser incinerada, antes de ser destruída a cocaína. Então são crimes assim que acontecem com a participação ou muito bem planejados, como no caso da Santa Casa, nem tão planejados porque foram identificados por imagens, estão sendo identificados por imagens, mas participação também de gente de dentro. Nesse caso do fórum, é difícil desconfiar, né, de um funcionário com 30 anos lá. O ouvinte Jorge Costa mandou assim, cadeia nele, 7h32.
Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. Sua vontade de ter um Audi continua? Tudo bem, o Audi Limited também. A3 Sedan Traction 2016 com versões a partir de 94.990. Planos com taxa zero e saldo em 36 meses. Q3 Attraction 2016, versões a partir de 122.990. Não perca essa oportunidade. Audi Center Santos. Rua Brás Cubas 340 Santos. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. 7h35. Hora de falar da Ducati Santos. Você ainda não conhece as incríveis motocicletas italianas da Ducati? Então hoje é o dia. É só você passar lá na Alexandre Herculano 216, ou se quiser fazer um teste numa motocicleta incrível, basta você ligar para 3307-6686 e agendar o seu test ride. Aproveite, porque neste ano a Ducati está com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Se você queria uma Ducati, a hora é agora. Não espere mais e aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Repetindo o telefone 3307-6686, a Ducati Santos fica na Alexandre Herculano, número 216. Jornal Litoral. 7h35. Você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira. Participam comentando as notícias com você o Adalto Correia de Souza, que é turista aqui no Jornal Litoral, não é, Rodrigo Marçal? O vínculo dele é não eventual, né? Ele presta serviços aleatórios aqui. Pô, não dá vínculo trabalhista isso, tem uma vantagem. Não dá e você testemunha. Eu sou o único que não produz risco para a Rádio Litoral aqui. Risco não, você não produz nada, porque vem de vez em nunca para cá, né? Tudo. É turista, né? Mas está aqui hoje o Adalto Correia de Souza, o Rodrigo Marçaioli, o Marcelo de Giuseppe. E você, ouvinte, também tem espaço para participar pelo telefone 3289-1005 e 2104-5410. Você liga, conversa com a Luciana Cabral, que atende você com a simpatia, com a competência de sempre. Você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. O ouvinte Ayrton, por exemplo, ligou, conversou com a Luciana Cabral, ele está bravo com a prefeita de Cubatão. Ele diz assim, a prefeita colocou tanto ponto facultativo, ela que está causando toda essa bagunça. Depois não pode reclamar, diz o ouvinte Ayrton. Você pode mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e o WhatsApp para o 981965306. Não para de chegar. Teve um ouvinte que mandou uma música antiga do Paulo Vanzolini aí, cantada pelo Noite Ilustrada, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pois é, deixa eu tentar localizar novamente aqui, ele falando sobre uma postagem do atual vice-governador Márcio França. Eu vou localizar daqui a pouquinho, porque é muita mensagem e as mensagens vão se perdendo. Mas olha só. Então, mas ele está se referindo ao fato de que achavam fácil governar São Vicente, e agora parece que não era tão fácil assim, não é? Exatamente. Essa é a postagem que o Márcio fez no Facebook dele.
E aí citou essa música que você acabou de falar agora também aqui. Deixa eu ver aqui. Para quem não sabe, o papai Geraldo Alckmin deu 11% de aumento no auxílio reclusão aos presos do estado de São Paulo. Acordo feito com o partido para que eles não virassem as cadeias até o final do ano. O benefício, que era de R$ 915 por filho, passa a ser de R$ 1.150. Esse benefício não pode ter desconto no imposto de renda. Ficou assim: as Santas Casas, 0%. Professores, 0%. Policiais, 0% de aumento. Bandidos, 11% de aumento. Recebi e compartilho. Indignado. O ouvinte não mandou o nome aqui. Esse auxílio reclusão é para preso que pague Então, INSS Paulo, e tem família, né? Auxílio reclusão é previdência. Não é estadual. Não é o Geraldo. É Dilma, filho. É Dilma. Liga pra ela, fala com ela. O ouvinte tem que tomar cuidado. É Dilma. O nome da moça é Dilma. Ela que deu o aumento, tá? Não é o Geraldo. E eu não tô fazendo defesa dele. Mas é importante fazer. Aí que realmente o policial, se não tem reajuste, é outra briga. E aí é legítimo, porque quem dá a cara para bater e o peito para tomar tiro são eles. Mas a Previdência, como diria o meu amigo Querelo, não pode, filho. Não pode, tá errado. 7h39, servidores de São Vicente encerram greve depois do pagamento de salários. A greve dos servidores públicos de São Vicente foi encerrada na tarde de ontem. Os trabalhadores retornam ao trabalho depois do pagamento da última categoria, de acordo com o cronograma organizado pela Prefeitura. Os funcionários públicos estavam em greve desde a semana passada. O grupo, inclusive, fez uma manifestação na última segunda-feira, antes do pronunciamento do prefeito Luiz Cláudio Billy, que culpou o legado deixado por outras administrações e a crise financeira pelo atual momento da cidade. Ô Paulo, só uma coisa. Quem deu o aumento foi o Davi Morgado? Porque ele que abriu a Ponte Pension, então acho que ele que acertou o salário aí. O Davi Morgado cumprimentou o governador pela reabertura da Ponte Pension. Acho que ele também vai fechar os Minas, Davi Morgado. Eu vi a faixa ontem, viu, Paulo? Eu passei lá, eu vi a faixa. Bonita faixa. A população deve ter gastado colorida. Colorida, foto colorida dele e tal. Com o governador, não? Olha, mas os médicos do Hospital Municipal de São Vicente, eles decidiram manter o estado de greve. Os funcionários públicos, a Justiça decretou a volta de 70% dos funcionários da educação, dos funcionários da saúde, de 30% dos funcionários dos demais setores. O prefeito Billy pagou, atrasado, mas pagou os salários referentes a outubro. A data em São Vicente é o último dia útil do mês, ele pagou escalonado até o dia 10, que foi ontem, em 3 ocasiões, no último dia útil de outubro, no dia 4 de novembro e no dia 10 de novembro. E os funcionários decidiram encerrar a greve e voltaram. A reivindicação deles é de que acabasse esse negócio de escalonar pagamento e de que fosse pago em dia, coisa que o prefeito não se comprometeu a fazer e já está dizendo que o 13º vai ser difícil, né? 13º, não tem dinheiro para o 13º. Agora, os médicos do Hospital Municipal de São Vicente decidem manter o estado de greve. Os que trabalham no antigo CREI decidiram em assembleia realizada na noite de ontem. Eles vão continuar atendendo somente casos de urgência e emergência, de acordo com o Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande, o Sindimed. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Trabalho foram notificados sobre o movimento iniciado depois do corte que a gente comentou aqui nos valores de produtividade e o corte no valor de produtividade motivou o começo desse estado de greve e pagamento escalonado de salários. Os médicos esperam posicionamento do Conselho Regional de Medicina e do Ministério Público do Trabalho e, dependendo da resposta, aí eles podem entrar em greve. Paulo, primeiro chama a atenção, a questão da educação, tem a educação com a verba do Fundeb, tem muito dinheiro para administrar as prefeituras. Se há um local, um oásis de tranquilidade financeira nas prefeituras, esse lugar chama-se Secretaria da Educação. E mesmo essa secretaria em São Vicente, o Felipe Chiarello mesmo passava muita dificuldade com relação a dinheiro. Então é difícil você administrar uma prefeitura que não tem dinheiro. Agora, não justifica mais o prefeito, depois de 3 anos de administração, continuar querendo culpar as gestões anteriores e tal. A partir do momento que ele assumiu, ele poderia ter feito uma auditoria, ter declarado dificuldade, mas a partir de então ele tem que ser esquecido, porque ninguém quer mais saber quem passou.
Ele é o prefeito e tem que responder. Com relação aos médicos, todo mundo fala muito mal da classe médica. Eu trabalhei com médico que eles ganham demais, que não sei o quê, mas a saúde depende fundamentalmente de médico. Não tem como os médicos, se os médicos resolverem parar de vez, a Prefeitura de São Vicente já vai ter problemas seríssimos. Agora, quem é que vai atender a população? A cidade de Santos. As pessoas vão ter que vir para cá, vai ter que ir para Praia Grande, porque não vai ter atendimento. E não pode uma estrutura de saúde como a de São Vicente, que já teve fechamento de unidades, o Hospital São José, as unidades de saúde da família não funcionam por falta de equipamento, por falta de estrutura. E eu não sei sinceramente como é que vai chegar no final do ano. E lembrando que ano que vem é político, é um ano político, é um ano de eleições. Eu não sei como o prefeito vai lidar com tantos problemas que ele vem tendo no ano de eleição. As urnas eu acho que não vão ser muito boas para ele, né? Olha, quando a gente fala de crise fiscal, né, que foi falado de Grécia, assim, a gente tem falado muito do nacional, que está na mídia, mas tem uma crise fiscal pipocando nos municípios. Então, quando a gente fala de parcelamento, de não pagamento, estados inclusive também, né, eu acho que tem uma pontinha de iceberg também aí emergindo, e eu não posso dizer qual que é o percentual, mas talvez aí uns 50% dos municípios brasileiros, no mínimo, estejam passando por sérias dificuldades. E aí nós vamos entender que efetivamente é uma crise nacional, né? Porque a vida acontece nos municípios, né? Ninguém mora no Brasil, ninguém mora no estado de São Paulo, as pessoas moram em algum lugar, né? E essa crise de responsabilidade fiscal que vem se apresentando, ela está ficando mais intensa e mais visível para toda a sociedade. Eu acho que tem um ajuste muito maior a ser feito que ainda não está sendo discutido. Em relação a essa questão dos médicos de São Vicente, no final da tarde de ontem, o Sindicato dos Médicos afirma ter recebido um ofício do prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, convocando para uma reunião na próxima quarta-feira, dia 18. Daqui a uma semana, né? Entretanto, uma comissão formada por médicos e sindicalistas vão tentar se reunir com a secretária de Saúde, Mônica Batalha Palma, antes dessa data, porque daqui a uma semana é muita coisa, né? O prazo de uma semana, o prefeito convocar os grevistas para o dia 18, hoje é dia 11. O que acontece? Muito complicado. Senso de urgência nenhum, né? Senso de urgência nenhum. É que a urgência virou ordinária. Ela não é extraordinária, mas virou regra. Ou talvez pela falta de solução, né? Se não há solução, prorroga a reunião. Olha, o ouvinte Maurício diz assim: essa notícia sobre o aumento dos preços é mentira. Uma porque é o governo federal, a gente falou aqui, né, que tem que liberar. Boa, e outra, que isso aí é coisa que está circulando pela internet e as pessoas estão compartilhando sem saber se é verdade. Eu tinha recebido uma comunicação desse tipo. O reajuste da polícia não foi 0%, né? É uma notícia exagerada e que traduz a revolta com esse auxílio que é dado à família do preso, que tinha trabalho e contribuía com o INSS, mas que é da legislação, né? Muita gente não aceita essa legislação. O ouvinte Luiz diz assim: gostaria de dar parabéns para o Adalto pelos comentários sobre a Usiminas. Deveria ter sido visto antes o problema, só que esse governo não resolve nada, só ficam sentados na cadeira. Está difícil de ver televisão. Ninguém resolve nada. Por que não pegam esse dinheiro que roubaram e não ajudam a empresa? Olha, o dinheiro desviado da Petrobras dá para manter a Usiminas um bom tempo, né? Eu acho que pelo menos um aninho aí. Ô Paulo, não sei se vocês viram a notícia, porque é quando a gente começa a bater muito no executivo, mas no legislativo, Eduardo Cunha, ali a Câmara Federal, eles fizeram uma licitação para a compra de remédios para dor de cabeça, R$227 mil. O que quer dizer isso? O deputado está com dor de cabeça, pega um remédio de graça lá e toma. Que funcionário, até de prefeitura faz isso. O funcionário está com dor de cabeça e vai lá e compra um remédio e toma. Então o dinheiro público... Ou vai na farmácia popular, né? Ou vai na farmácia popular, mas o dinheiro o deputado não, ele ganha de graça. E se você... Eu costumo assistir sessões plenárias, passa o cara com água, com café e também com bombom.
com trufa. O cara recebe uma trufa porque está sentado ali trabalhando e recebendo o salário. Quer dizer, essas coisas aí você vai falar, pô, mas aí uma vai engordando, trufa... né? Cara, só que você coloca o quanto de dinheiro que é gasto nisso aí. Ah, é 10 mil de um, 15 de outro. Pô, junta tudo isso aí que tem muita gente precisando. 227 mil reais de remédio de dor de cabeça? Sim, parece pouco ou não? Você imagina que 227 mil, quantas pessoas dá para tocar uma unidade de saúde um mês, de repente? Para tomar conta de deputado que podia comprar na farmácia. E não é o valor, é óbvio que o valor também, mas são as práticas, né? Definitivamente são as práticas. Que empresa tem isso? 7 horas e 48 minutos, um avião Citation caiu na noite de ontem em uma fazenda do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão, no sudeste de Goiás, segundo a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira, a FAB. Morreram nesse acidente o presidente do Bradesco Vida e Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira, e o presidente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi. O piloto e o copiloto também morreram, mas os nomes não foram confirmados. Então, o presidente de duas das empresas do grupo Bradesco, altos executivos do Bradesco, morreram ontem à noite em Goiás na queda de um jato Citation. Bradesco em crise aí, Bradesco de luto em função da morte dos executivos da... Paulo, eu recebi será que vai ser difícil descobrir de quem era o avião, não? Ah, vai. No caso... É do Bradesco. Nesse caso não. Esse aí é fácil você achar, né? No caso do avião em que morreram 7 pessoas, entre elas o presidenciável Eduardo Campos em Santos, em 13 de agosto do ano passado, existe uma polêmica até hoje. Quem é responsável? O PSB, que no momento inicial se responsabilizou pelas indenizações, mas depois questionou. O dono e o avião, ele tinha sido transferido. Que tinha sido vendida aos compradores, ou seria a seguradora que aliás, tinha a pólice? Tem um partido político para evitar esse tipo de problema, comprou um helicóptero, né? Esses dias aí, comprou um helicóptero, assim, o helicóptero é meu, eu acho que é sinal de austeridade, né? É porque no caso do avião do Eduardo Campos, a empresa dona tinha vendido, mas a venda ainda não tinha sido registrada na Agência Nacional de Aviação Civil. Então tinha um dono anterior, e acontece muito isso com automóvel, né? É verdade. A pessoa compra o automóvel e fica com aquele documento de transferência sem formalizar a transferência e as multas chegando para o dono antigo, né? O dono antigo é que tem que pressionar, né, Rodrigo? Já aconteceu isso com você, não? Não, ainda não. Com advogado não acontece essas coisas. Essas coisas ficam em outra esfera, né, Adalto? Não tem jeito. Com advogado não, né? Ele passa para a secretária, ela resolve tudo, né? A secretária que resolve? Ela ajuda a resolver. No caso do avião do Eduardo Campos, é dramático, porque as famílias que tiveram prejuízos ali, inclusive a academia, não foram ressarcidas ainda. Tem 1 ano e meio e não houve ressarcimento, só houve um acordo, né? Só houve um acordo. Os outros optaram pela via judicial. E o acordo foi feito com o partido político, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Tem um grupo de... foi desencadeado, foram pagos aí, mas não só ao partido político. Porque tinha proprietários do avião de Ribeirão Preto, proprietário original, Usina, e tinha o comprador de Pernambuco. Pernambuco, exatamente. E tinha a cessão ao partido e tem a seguradora também. Tinha a seguradora, que era o Bradesco, também reclamando se teria responsabilidade ou não, né? Bradesco que teve os dois executivos mortos na noite de ontem. Em relação à notícia que o Adalto falou do partido político com helicóptero, é o PROS. Ele comprou por R$2.400.000 um helicóptero com dinheiro público. Em tempo de crise econômica, com programas sociais como Bolsa Família sob ameaça de cortes, o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, usou R$2.400.000 de dinheiro público para adquirir um helicóptero. A aeronave, um Robson R-66 Turbine, prefixo PPCHF, foi comprada à vista recentemente com recursos do fundo partidário. E vai se juntar ao bimotor adquirido em 2014 por R$400.000.
Daqui a pouco tem uma empresa aérea aí, né? Já vai poder abrir. O Adalto vai ter que usar toda hora, viaja toda hora, né? Vai ser VIP desse partido. Vou pedir para comprar um helicóptero. Paulo, tem uma informação aqui de bastidor, depois pode até confirmar, mas extremamente positiva para a cidade. Uma fonte que não identificada, eu já até olho para o Marcelo, que acho que ele vai comungar, dá uma boa notícia com relação às obras da entrada da cidade de Santos. Os primeiros envelopes da primeira parte de 6 da licitação lá na entrada da cidade já foram abertos, sujeitos à confirmação aí. Vamos ver se durante esse mês a informação vinga aqui na mídia, mas parece que as obras realmente vão se iniciar agora de maneira inexorável. O problema é que as obras da entrada da cidade de Santos, o projeto, é dividido em 3 fases. Sim. Uma fase com financiamento federal, uma fase com financiamento estadual, uma parte, e uma terceira parte que o município foi buscar financiamento para executar. E só a parte municipal é que andou assim a licitação. A abertura desses envelopes me parece, já para não dar absoluta certeza, se houve a abertura e vier essa confirmação, de que a verba então já está garantida, porque você não vai fazer a abertura de envelopes, não vai fazer a contratação se não tem a verba para subsidiar, ou seja, está carimbada essa verba para essa obra. Então é 1/6, e aí vamos ver aí se confirma a informação. Bom para o munícipe, aí os parabéns para a prefeitura que está conseguindo tirar do papel isso. Vamos ver se esse negócio vai para frente, que é para uma maneira geral para todos, né? Aqui no Jornal Litoral a gente criticou muito as 2 administrações anteriores de Santos, a do João Paulo Papa, principalmente, e a do Beto Mansur, porque de 93 até 2014, o movimento do Porto cresceu de menos de 40 milhões de toneladas por ano para 114 milhões de toneladas por ano, ou seja, quase triplicou. E a entrada da cidade era um caos anunciado, que aconteceu em 2013 aqui, era anunciado. Continuou tendo um acesso só. O prefeito Papa, no último ano, 8 anos de Beto Mansur, 8 anos de Papa. Lançou um plano, né? Ele mandou um projeto conceitual para o governo do estado, que a gente nem sabe o que é projeto conceitual, se é um rabisco no papel, se é uma ideia. Realmente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa correu atrás dos recursos, mas também a parte federal e a parte estadual não andou. Na verdade, até agora, a entrada de Santos não recebeu um único tijolo, nem uma pontezinha, um viadutozinho. Continua exatamente igual. O problema ficou ainda mais dramático quando houve o incêndio da Ultracargo, e aí ficou inviabilizada a passagem de caminhões por ali. Foi feita uma operação especial, o caminhão sai à noite pela João Pessoa e tal. O porto, o maior porto da América Latina, não merece esse tratamento das autoridades municipais, estaduais e federais, esse tratamento feito nos últimos 30 anos. Isso é um completo absurdo, né, Adalto? Aliás, um porto não merece essa infraestrutura, né, de apoio. De acesso. De acesso, não faz o menor sentido. Essas 2 coisas não conversam. Eu não li ainda uma entrevista de um economista dos Estados Unidos, mas ele aponta que o caminho tomado pelo Brasil para combater a crise desse ajuste fiscal é um caminho completamente errado, que aponta para uma recessão ainda maior. O país teria de ter ido buscar ajuda internacional, tem dinheiro internacional nesse momento, para investimento em infraestrutura. Paulo, e aí geração de empregos. Eu não sei quem é o economista, mas eu falei isso há uns 2, 3 meses atrás. A única fonte de recurso seria exógena. Tinha que vir dinheiro de fora do Brasil. Exógena? Sim. De fora para dentro. De fora para dentro. Quer dizer, a única forma, você privatiza todas as suas estradas, as suas BRs, vai privatizando tudo. Não sei se vocês viram, mas abriu leilão de prédios federais. O governo federal ainda tem prédio. Então eles têm prédio em Manaus, tem prédio em São Paulo. Aí tem uma casa em São Paulo, eles pediram 1 milhão e pouco, não vendeu. Tem prédio de 24 andares em São Paulo. O que faz? O governo federal é uma imobiliária? Não, não é uma imobiliária. Tem que fazer o que tem que ser feito. O governo do estado, o município, você tem que ter prédio próprio, aonde tem uma secretaria, onde tem a prefeitura. Agora, não é justificável você ter um prédio e alugar. Você não é imobiliária. Então, o Brasil, a única forma de
de recurso no momento, já que não tem dinheiro aqui, era vir dinheiro de fora. Só que você percebe que existe uma força ideológica tão grande para que não aconteça isso, que vai atrasando, vai travancando. De repente, quando o negócio, a água foi subindo e bateu, aí eu falo, opa, peraí, agora vamos vender os prédios públicos? E agora é tarde, vai vender no pior momento da economia. A gente já vinha falando sobre isso, né? Na realidade, qual que é a saída para essa crise? É desmobilização do Estado. O Estado vai ter que se enxugar, né? Nos seus ativos, nas empresas, em concessões, não há outra saída. O modelo está falido. O modelo faliu, só que ainda existe uma ideologia muito forte que privatizar é pecado, privataria, todo esse discurso, imbecil, não é? Que na realidade nos coloca nessa situação. E agora, como é que a gente vai fazer? Paulo Adalto citou os municípios, a crise dos municípios. De novo, a culpa é de quem está lá em cima, que um dia qualquer cara que chegava lá no município, num aglomerado de 1.200 pessoas, transforma em município. Aí o cara tinha um prefeito, um vice-prefeito, Câmara Municipal sem estrutura. Agora vai chegar no momento que eles vão falar assim, vamos juntar município porque não está conseguindo viver. Não é uma das saídas? É claro. 5.565, 566 municípios. Quer dizer, imagina 5.565 estruturas executivas, legislativas, cargos de comissionamento e todo um processo de corrupção que não é notícia nacional. Agora, essa notícia do helicóptero da PROS, ela mostra o mesmo tipo de festa, só que no Legislativo. O PROS é só o 15º maior partido em tamanho no Congresso. Já tem um avião, agora tem o helicóptero para deslocamento de lideranças do partido, entre Planaltina, entre Brasília. É um absurdo, né? Por que não usa avião comum de carreira como todos os outros seres humanos, né? Esse partido foi fecundado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que pegou... Se você vê o presidente nacional falando, você não pede nem informação na rua para ele, que você percebe que ele não sabe do que ele está falando. E esse partido o tempo todo foi governo. No último programa na televisão, que de quinta-feira também sacaneio minha família e faço assistir junto comigo, ele meteu o cacete no governo federal. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo nesse momento com o PROS que ele quer ser oposição. E não vai ser porque ele não é oposição. Ele foi criado para não ser. Como o PSOL, o PCdoB e todo esse resto até aí. O líder da bancada do PROS na Câmara, o deputado Domingos Neto, do Ceará, ele é rompido com a direção do partido e até ele se queixou. Ele disse, é um absurdo, como pode usar dinheiro público para comprar helicópteros só para vir de Planaltina, de Goiás, para Brasília. Ele está se referindo ao Eurípides, o Eurípides Júnior, 40 anos, que criou o PROS em 2013 e que é ex-vereador de Planaltina, em Goiás, a 60 quilômetros de Brasília. Já tem um avião? Já tem um avião, agora comprou. Nasceu em 2013. Isso, nasceu uma em 2013. Empresa extremamente rentável, hein? É o 15º já tem um maior avião bancada. Com dinheiro do fundo partidário, Sim. né? Dinheiro público. Uma festa, né? Com dinheiro público. 8h01, tem um recado comercial do parceiro do Jornal Litoral, a Tecnoapple, que faz manutenção de equipamentos Apple, fica na Ana Costa, no Gonzaga, em Santos, tem qualidade no atendimento, rapidez, troca de tela, troca de bateria, de iPhone, de iPad, de iPod, também reparos no MacBook, na Tecnoapple em Santos. Com a vantagem, você que é ouvinte do Jornal Litoral, você que é ouvinte da Rádio City FM, o ouvinte mais mimado do Litoral Paulista, se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, você vai receber um desconto em qualquer serviço ou produto na Tecnoapple. Todos os sábados aqui também tem sorteio de smartphone para o ouvinte do Jornal Litoral. Aí é um oferecimento, o smartphone da Slex.com 82. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo. E nesse mês o Fala Aí pega carona nessa onda do Novembro Azul e traz as novidades sobre saúde masculina. Fique ligado. Venha receber o bom velhinho e dar as boas-vindas ao Natal no Shopping Balneário.
14ª Parada de Natal, com direção de Mauriomar Cid. Dia 15, domingo, saída no Canal 2 com a praia às 20 horas e previsão de chegada à porta do shopping às 20h30. Você não pode perder! No Natal do Shopping Balneário, a magia acontece para quem acredita. Apoio Embrase Segurança e Serviços. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. 8h04. Vamos falar para você agora das incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas que estão com incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Se você queria uma Ducati, a hora é agora. Não espere mais. Aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve a sua ainda hoje. Ligue no 3307-6686 e agende um teste numa máquina incrível que é a Ducati Santos. A Ducati fica na rua Alexandre Herculano, número 216. Jornal Litoral. 8h04. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha o Jornal Litoral, edição desta quarta-feira, que tem o Marcelo de Giuseppe, o Rodrigo Marçaioli, o Adalto Corrêa de Souza nos comentários. O ouvinte Marcos, de Itanhaém, mandou assim: de Itanhaém ao Guarujá com tranquilidade pela Cônigo Domênico Rangoni, 8 da manhã. O ouvinte Leonardo Céspedes, do Gonzaga, em Santos, assim: Minas Gerais, que já possui 853 municípios, tenta criar mais 64. Existem quase 600 municípios com menos de 20 mil habitantes, sendo que mais da metade dos 600 tem média de 10 mil habitantes. Fecha tudo. E a gente vai num movimento contrário, né? Na realidade, a gente vai numa velocidade acelerada para a crise. O ouvinte Eliane Alves, de São Vicente, ela manda que os cargos em comissão da Prefeitura de São Vicente não receberam salários, agora são 5 meses atrasados, diz a Eliane Alves. Isso é uma opção, quem aguenta. Isso é uma opção. É opção. O cara pode procurar emprego e deixar a prefeitura. Isso é uma opção. Por falar nisso, um ouvinte aqui que não se identificou, mas mandou pra gente o seguinte, ó: o vice-governador e ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, em declarada postagem em sua página do Facebook, eu entrei para checar e realmente está lá, onde ironiza a situação grave em que passa a cidade de São Vicente. Cidade essa que o lançou na vida pública. O povo vicentino está enjoado com tal ironia que confirma o boicote que o governo do estado está fazendo contra a cidade de São Vicente. Quer ouvir o post que o Márcio França colocou? Ele diz o seguinte: para quem achava e dizia que era fácil governar São Vicente, sugiro ouvir o imortal Noite Ilustrada. Aí ele coloca um trecho da música: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Aí onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem implora. Que lhe venha dar a mão, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse post está na página do vice-governador Márcio França. Flavinho, me perdoa ao ouvinte que mandou a mensagem. A ironia é contra o prefeito, não contra o Vicentino. Não estou entendendo. Ele está fazendo a ironia porque o ex-prefeito sempre falou que o Billy sempre bateu muito, que não sei o que, tal. Quando assumiu, não está fazendo. Então ele está ironizando o Billy, não o povo vicentino. Aliás, quem pode ironizar o povo que está sofrendo? Ninguém.
E eu acho que, pelo que eu entendi aí, não está ironizando, não. Não, ela dá a entender também que esse post mostra claramente que há um boicote do governo com a cidade de São Vicente. Que verba, possivelmente ela queira dizer que as verbas não chegam, enfim. Sim. São dificultadas, enfim. Aí é menos questão de boicote e mais questão de São Vicente ter caído no cadastro dos inadimplentes, né? São Vicente não prestou conta de convênios, está no cadastro dos inadimplentes, então a cidade se inviabilizou para receber verbas de outras instâncias. Isso acontecia muito. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, você monta todo um projeto, quando você vai dar entrada, consta alguma coisa que não foi um papel, que faltou lá, tal. Aí você tinha que correr e mandar o papel para sair a verba para você reformar uma unidade de saúde, por exemplo. No caso de São Vicente, que está passando por situação ruim financeiramente, certamente, ou por desorganização, ou também porque não está pagando em dia, vai estar no cadastro negativado, aí não vai receber de ninguém, nem do governo federal, nem do governo estadual. O sindicalista Uriel Vilas Boas, ex-presidente dos sindicatos metalúrgicos, que faz parte do Fórum da Cidadania e que foi comentarista do Jornal Litoral, ele ligou e diz assim: enquanto reclamamos da falta de policiamento nas cidades, o governo do estado liberou para Uzi Minas quase que um destacamento completo para tentar impedir a manifestação programada para hoje. O policiamento tenta agredir os sindicalistas e solta bombas de gás lacrimogênio e não escuta o diálogo com as lideranças do movimento. Então, situação complicada lá na Uzi Minas, que os outros ouvintes já tinham relatado e o Uriel também relata. Estamos agora organizando a manifestação no centro de Cubatão, junto lá da manifestação que vai até a Prefeitura Municipal de Cubatão. Mas aí, de novo, eu faço também. Há um problema geográfico. Não é aqui que ele vai resolver. Ele tem que ir para Ipatinga. É a sede da Uzi Minas. Não é lá. É muito bonito. Movimento sindical. Para quê? O que vai conseguir? Qual é a efetividade? Qual o resultado prático na porta de Cubatão? Fora atrapalhar quem quer trabalhar lá e não pode, e depois é retalhado, né? Porque vai ter uma retaliação do sindicato de quem quer trabalhar. E aí a polícia tem que mandar. Aí se não vai o destacamento da polícia, e aí alguém se insurge, ou o indivíduo que quer trabalhar entra em confronto, fala que a polícia não foi. Não dá proteção ao munícipe, porque o movimento dessa proporção. Se correr o bicho pega, se fica o bicho come, né? É aquela história. Mas eu acho que a sede não é aqui, Uriel. A sede é lá em Ipatinga. A sede, de novo, é lá em Brasília, a discussão. Não é aqui. A prefeitura não vai resolver nada. O máximo que tem o responsável no polo aqui de Cubatão não vai ter autonomia nem poder diretivo para reverter qualquer posição dessa. Então, na verdade, é inócuo. É muito bonito para a mídia verificar, mas não vai ter resultado prático nenhum. Essa é uma realidade que tem que ser encarada. A ouvinte Carolinda, que acompanha bastante o Jornal Litoral, ela quer acender aqui, ela acende a rivalidade entre os comentaristas de dias diferentes. Ela diz assim: alguns dizem que sou suspeita, diz a Carolinda, mas adoro o Jornal Litoral. Todo dia penso qual o melhor dia. Consegui evoluir. Destaco 3, terça, quarta ou sexta, mas não consigo escolher a classificação. Posso deixar os 3 como primeiro lugar? Ela pergunta e manda kkk depois. Somos 3 e divide. Segunda mais quarta mais sexta. É isso? Não, terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta dividido por 3 da quarta, é isso? Aí ela fala assim... O economista é sempre importante nessas horas. Some e divide da quarta. Análises de quarta são perfeitas e de uma tecnicidade genial. Agradeço o compartilhar de conhecimento. Gratidão por todas as manhãs. Estamos juntos em busca de um Brasil melhor, com pitadas de humor sensacionais, diz a ouvinte Carolinda. Um agradecimento do Jornal Litoral. Não Muito é obrigado, dela, é nosso. Carolinda. Tem que agradecer as palavras e o elogio dela, pela sinceridade. Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu não sei mesmo. Qual que é o partido do Uriel? O PCdoB. PCdoB? Ele deve ter apoiado... Ele já foi vereador à Câmara de Santos, assumiu como suplente pelo PCdoB.
Ele já deve ter apoiado o governo federal em algum momento Apoia o governo federal. Então acho que ele tinha que estar mobilizando a Câmara e a Câmara Federal, o partido, também ajudando para reverter o problema do setor industrial brasileiro. Eu acho que isso não é a Uzi Minas. A Uzi Minas nem é a primeira, né? É uma entre tantas que estão entrando num efeito dominó. Então nós vamos resolver um assunto pontual, nós vamos discutir de forma séria uma crise que é nacional, produzida, né, ajudada, que teve uma contribuição bastante forte na produção dessa crise, pelo partido que ele apoia. Agora, o pessoal que apoia o governo Dilma critica as privatizações. E na crise atual da Uzi Minas, você que fez o TCC sobre privatização na década de 90? 90. No finalzinho da década de 80, né? Final da década de 80. Na realidade, isso é um grande besterol, né? Porque o Lula também privatizou, o Lula fez concessões. Eu acho que, inclusive, quando se fala de pré-sal, talvez o pior modelo, né, das concessões do modelo adotado. Mas, para fugir da palavra privatização, chamava de concessão, criou outras máscaras. Quer dizer, assim, de verdade, eu me sinto meio enganado, sentindo que tem gente me chamando de idiota nesse momento. O Brasil precisa levar essas questões mais a sério. Olha, sair dessa ideologia barata, não é? Colocar as cartas na mesa. Teve um ouvinte que falou assim: a economia não leva desaforo. Alguém colocou isso. E é verdade, a economia não leva desaforo. E nós vamos pagar essa conta. Foi o ouvinte Felipe de São Vicente. Paulo, fazendo uma leitura, é muito fácil você criticar a privatização depois que a empresa está dando lucro, que é do bem bom. Poderia ser se tivesse na mão do poder público o outro resultado. Sabe qual seria o resultado? Não poderia dispensar porque tem uma estabilidade, porque o emprego fatalmente estaria vinculado ao poder público. Como é que pagaria essa conta? Aumenta a carga tributária. Então, não tem. E aí, eu respeito muito o Uriel, porque eu considero ele um sindicalista da velha guarda. Mas, Uriel, vamos olhar bem claramente. O sistema sindical brasileiro está falido e já não é de hoje. O movimento sindical não tem a simpatia da população brasileira. Não tem. As causas levantadas pela bandeira sindical têm a antipatia. Tem um cientista aqui, um estatístico, cientista político, que é o Marcelo, ele pode falar: não adianta querer colocar a forceps essa posição de que está defendendo a bandeira, porque esse é o sindicalismo antigo, era o que a gente imaginava com um ideal. Hoje os sindicatos não têm ideal. Tem interesse econômico. E os sindicalistas ligados ao PT, ligados à CUT, participam do governo Dilma, né? Como participaram do governo do Lula também. Paulo, desculpa, só rapidinho, só para apoiar o que o Adalto falou. Na União Soviética, que foi o berço desse lixo chamado comunismo, 55% das empresas eram privadas. Entendeu? Então as pessoas acham nem na União Soviética as empresas eram totalmente públicas, porque não consegue tocar o que é público. O que as pessoas não percebem é o seguinte, e mesmo quando falam de ditadura, de direita, a direita não é ditadura, porque a ditadura de direita, o militarismo que teve aqui na década de 70, eles também tinham entendiam e entendem, porque os extremos se tocam nesse caso, que tem que tudo ser tocado pelo Estado. O que é hoje a grande diferença, e a gente tem aquela guatemalteca, aquela cientista política que, apesar de ser mais nova que eu, ela dá de 300 mil a zero de capacidade intelectual em mim, ela falou a verdade. Hoje não existe mais direita e esquerda, existe hoje populismo, que as pessoas mais educadas chamam de progressismo, e republicanismo. A diferença que existe hoje no país. Então não tem o sindicato hoje, ele teria que perceber, como o Rodrigo disse, que ele tem que entrar num novo momento. E a grande chave do negócio que eu coloco é a partir do momento que o sindicato viver como vive uma associação comercial de uma cidade. Quem respeita o sindicato, que pague sua mensalidade, não por obrigação. Aí a gente vai perceber realmente se as pessoas estão de acordo com o sindicato. 8 horas e 16 minutos, o ouvinte do Jornal Litoral não gosta muito que a gente fale de futebol, mas o Botafogo está de volta à elite, à Série A, com 3 rodadas de antecedência. A gente saúda aqui, eu conheço aqui na região da Baixada Santista 3 botafoguenses. O ex-prefeito de Cubatão, Clermont Castor, o Marquinhos Gozzi, que jogou no Palmeiras, na Portuguesa Santista, botafoguense fanático,
E tem o amigo do Rodrigo Marçaioli, meu amigo André Canoilas, que diz que já não é mais botafoguense, né? Ele falou que é um botafoguense que virou santista, né, Rodrigo? Ele adaptou o André Canoilas. Verdade. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Já faz tempo que eu tinha esquecido essa pontualidade, essa peculiaridade do André. Mas ele fala que é santista, que não é mais botafoguense. Mas quando o Botafogo tá bem, aí vira a coisa, né? Vira, eu só quero saber como é que ele ficou naquela final, né? Entre Santos e Botafogo. Porque o santista, em geral, pegou bode do Botafogo depois da final de 95, quando o título foi aquele árbitro Márcio Rezende de Freitas. Paulo, o Botafogo... triste memória no futebol brasileiro. O Botafogo é o clube mais endividado do Brasil. Sendo assim, subindo para a primeira divisão, grande chance de voltar para a segunda divisão, porque sem dinheiro ele não vai ter elenco. Se não vai ter elenco, dificilmente vai se manter. O plano de contingência da crise hídrica em São Paulo prevê rodízio em emergência. Aquele que deu aquele problema todo que a Sabesp queria até segredo de Estado nos locais que vão ser abastecidos. Deram sigilo nos documentos, não é verdade? A Sabesp quer o sigilo, né? Não quer que seja de conhecimento público os locais que vão ser abastecidos no caso de adoção de rodízio. A justificativa, se não me engano, foi o Estado Islâmico, né? Alguma coisa assim, não foi isso? Lá na Síria e no Iraque, né? Ô Paulo, se você vai dizer ali que... milhares de quilômetros de distância. Quem há você milhares de costuma... quilômetros de uma realidade também, né? Então tá, tudo faz sentido. Você vai tomar conta de hospitais... O governo Alckmin, se pudesse, botava sigilo em tudo, né? Não, depois ele voltou atrás, depois aí vai pra frente de novo. A polícia militar, né? Paulo, o que é público tem que ser divulgado, né? Sabe, umas besteirinhas assim. Por que será que não quer divulgar a questão da água? É hospital e escola. Documento do metrô também, sigilo, licitação do metrô. O governo do 007, né? O governo Geraldo Alckmin. Tudo sigilo, Geraldo Alckmin. PM usou bombas de efeito moral para evitar confrontos na Uzi Minas. Uma notícia recente também, já comentada aqui pelo sindicalista e ex-comentarista do Jornal Litoral, Uriel Vilas Boas. O juiz Sérgio Moro autorizou a transferência de 3 presos da Lava Jato, da carceragem da Polícia Federal, para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, incluindo Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Além dele, vão ser transferidos também o João Augusto Henriques, que é um lobista ligado ao PMDB, e o José Antunes Sobrinho, um dos donos da Engevix. O pedido de transferência foi feito pelo delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, na última quarta-feira. Ele alegou dificuldades de espaço para manter os detentos na carceragem. Ainda não há data prevista para a transferência. A defesa de Cerveró está pedindo a transferência dele para o Rio. Ele foi mantido até hoje na carceragem da Polícia Federal porque estava negociando uma delação premiada que ainda não foi consolidada e porque havia passado mal diversas vezes com crises de pânico. Enquanto não termina todos os processos contra Cerveró, Moro mantém a prisão preventiva. Rodrigo Marçaioli, explica pra gente isso aí. O Cerveró teve pânico? Tem espelho na cela? Né? Tira o espelho, né? Ele tá tomando medidas acautelatórias, como a gente fala, né? Diversas crises de pânico, sim. Nestor Cerveró. Deve ter sido, com certeza, aí não deve ter o seu caráter científico, porque o juiz não vai propiciar medidas alternativas, como, por exemplo, ficar preso na sua residência, se não tiver seguido de um relatório médico comprovando essa situação dele. E o médico, na verdade... não é o Marinho, né? Entre nós. Né? E o médico é nomeado pelo Moro, não é nomeado o médico particular. O médico particular do Cerveró dá o indício e o juiz vai confirmar, vai verificar, através de relatório médico de um perito nomeado de sua confiança, se é o caso ou não. Pelo visto, já deve ter constatado isso e por isso está determinando essas medidas. Essas medidas são para cumprimento. Superado o problema físico, problema médico do Cerveró, ele retorna ao regime que ele estava cumprindo pena normalmente, sem nenhuma restrição. E esse período que ele está em casa também, para o ouvinte, ele já tem para efeito de contagem de prazo da pena que ele pode vir a cumprir.
E olha, o ouvinte Jorge Gama do Imbaré diz assim: essa questão da Usiminas não vai resolver nada aqui na Baixada, tem que ir para o Planalto e esperar, Planalto Central, e esperar a boa vontade dos sindicalistas. Não é dos sindicalistas que tem que esperar a boa vontade, não, né? É do governo mesmo. Tem que mudar a política econômica, não vai ter jeito. Agora, Adalto, é bom a gente lembrar também que a Baixada Santista fez muito pouco para atrair empresas que usassem o aço produzido na Usiminas e a vantagem estratégica da proximidade do porto para produzir manufaturados para exportação. Assunto de acho que 20 anos mais ou menos, né? Ou mais, que se fala disso, né? Empresas que poderiam estar orbitando Petrobras, que poderiam estar orbitando outras empresas do polo industrial, mais focadas na produção de bens finais, de bens de consumo. Cubatão nunca conseguiu isso. Houve a instalação da Brastubo, né? Único exemplo? E tem uma empresa instalada recentemente, a Ingebasa também, né? Produziu a questão do Porto Indústria também, aqui em Santos, enfim. A Baixada nunca obteve sucesso nisso. É explicável isso? Não, acho que é muito de guerra fiscal. É uma pena que, por falta de uma política nacional, não é, a guerra fiscal foi potencializada. E guerra fiscal nada mais é do que negociações no balcão da prefeitura, né? Encosta um umbigo no balcão da prefeitura e negocia com o prefeito. E aí quem oferece mais leva, né? Ou o estado a unidade que oferece menos tributos ou mais isenção acaba levando investimento. A Baixada Santista, eu acho que sempre perdeu esse jogo. Acho que é muito ruim porque, na realidade, o problema logístico, o problema nunca foi colocado como estratégico, onde efetivamente a produção deveria estar, né? Então, como não havia um movimento estratégico, era um movimento de balcão, quem ofereceu mais levou. Óbvio que você tem um crescimento desordenado. Acho que foi aqui que foi comentado, acho que foi numa quarta-feira, ou eu ouvi na rádio, falando da questão das pás eólicas. Não é? Foi no programa de quarta-feira, foi o Marcelo que citou. Não é isso? Tem que descer a serra, não só descer a serra, né? Quantos quilômetros, né? Para a serra, de madrugada. Operações especiais. Operações especiais, um negócio produzido lá em Sorocaba, sendo que poderia muito bem estar sendo produzido aqui, já sendo embarcado, né? Infelizmente, isso é fruto de uma guerra fiscal, isso é fruto de uma política muito pequena, que é a política de balcão. Eu enxergo uma luzinha no fim do túnel, Paulo, porque infelizmente a região, eu vou tirar Cubatão, mas a gente sempre se contentou, o próprio comércio, com aquele fluxo de visitantes que a gente tem no final do ano, alguns feriados, que estão retomando, e mesmo porque está muito caro viajar para fora do país. Mas essa situação da legalização do jogo, e a primeira ideia que eu vi o projeto é em instâncias balneárias, alguma coisa assim. De repente as cidades aqui conseguem nesse momento fixar pelo menos isso para melhorar o nível do nosso turista, porque eu não chamo nem de turista as pessoas que costumam vir para cá lotando uma van, com todo respeito, mas lotando um ônibus, deixa as pessoas na praia com isopor, vai embora. Isso não é turismo. Turismo é quando você sai de uma cidade, você vai conhecer cultura, vai no Museu Pelé, depois você vai até o Museu do Café, aí você gasta dinheiro, você quer ir no mercado municipal para saber o que as pessoas consomem na cidade. Isso é turismo. O que as pessoas fazem aqui não é turismo. Então eu vejo, de repente, se acontecer, a necessidade vai fazer com que, de repente, o Brasil legalize o jogo e a gente possa ter uma nova fonte de renda para a região. Olha, 8 horas e 25 minutos em relação às questões de São Vicente que estão acontecendo hoje. Bom dia, diz a ouvinte Roberta Landim. Rapazes, o que exatamente o prefeito Billy pagou se a Codesave continua ainda em greve? A Codesave ele não pagou ainda. E o pastor e presidente do Diretório Municipal do PSC em São Vicente, Davi Morgado, autor da faixa que o Flávio foi lá conferir pessoalmente na Ponte Pêncil, ele foi convidado a se retirar do caminhão usado para os protestos do pessoal da Codesave. Morgado é o autor do pedido de impeachment do prefeito Billy. Ele foi convidado a se retirar do caminhão. Paulo, posso fazer um pedido para o pastor Davi Morgado? Depois que ele fez a Ponte Pêncil, inaugurou a Ponte Pêncil,
pretenso candidato a prefeito, por favor, depois que você passa, que você entra ali pro Japuí, tem muito buraco. Se puder tapar os buracos, eu agradeço, e tem muito trânsito também, viu? Até um barato, desculpa falar sobre esse assunto. Tava tão difícil a situação do Japuí, eu parado ali, me chamou a atenção os motéis fazendo promoção de 1 hora. Assim, 1 hora tanto. Aí eu achei um barato isso, que eu acho que um motel entrou na realidade sexual do brasileiro. 1 hora tá bom demais, a R$25. Agora, você que faz esse caminho todos os dias, depois da reinauguração da Ponte Pêncil, o trânsito melhorou? Se eu te falar que dependendo do horário, está mais fácil fazer o caminho antigo do que pela Ponte Pêncil. Porque aquele semáforo já na divisa... divide, né? Mas aquele semáforo na divisa de Praia Grande, como tem a reforma ainda, fica muito tempo parado. Então eu preferi... Ontem eu saí daqui, era umas 9h30 da noite, eu fui pelo Japuí, mas foi mais tranquilo. Mas o outro dia que eu saí às 6, eu peguei muito trânsito, e no outro dia que eu saí às 6 foi mais fácil pelo caminho antigo. Por falar em Davi Morgado, tem a divulgação de pesquisas eleitorais nessa época, tem muitas pesquisas não autorizadas sendo divulgadas? Não, agora não precisa pedir autorização para fazer pesquisa. A partir de 1/1 de 2016, precisa ter a autorização do tribunal. A partir da entrada do ano eleitoral? Isso, na entrada do ano eleitoral. Agora tem muita especulação, não tem problema. E a antiga saída que as pessoas arrumavam a partir do dia 1 é chamada de enquete. Então não é pesquisa, é uma enquete. Só que mesmo isso eu acho que vai ter problema. Como eu nunca fiz pesquisa para divulgação e não vou fazer pesquisa para divulgação. Acho que isso é uma besteira, querer ficar expondo o seu trabalho. A pesquisa é um diagnóstico para ser usado de forma estratégica, não para ficar divulgando e tentando acreditar numa coisa que não existe, tentando buscar voto, falando que está bem e tal. Isso é besteira. Mas os jornais, o Datafolha, por exemplo, da Folha de São Paulo, fez pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, liderança do Celso Russomano, mas aí com critério científico, né? Não, sim. Aliás, Paulo, isso eu posso falar porque não existia um contratante. A gente também realizou uma pesquisa em São Paulo e o resultado foi muito parecido com o Celso Russomano na frente. Se você me perguntar, mas ele tem grande chance de ganhar, eu não sei. Até mesmo o prefeito, apesar da aprovação dele estar muito ruim, tem chance ainda, porque no ano eleitoral muita coisa pode mudar. Mas agora pode divulgar. Então o Datafolha, aliás, a Folha vive muito das pesquisas do Datafolha. Isso chama muito a atenção das pessoas, a curiosidade. Mas a partir do dia 1, aí a gente vai começar a ver um número ali de registro, de pesquisa, e o fluxo de pesquisa com certeza vai aumentar. A eleição de São Paulo vai ser uma eleição televisiva mesmo, com participação do João Dória, da Atena e do Celso Russomano? Paulo, do PSDB... É bom lembrar que a Marta Suplicy também se notabilizou com TV Mulher, né? na TV Mulher, bem lá no passado dela, né? Ela falava de sexo nos anos 80, né? Agora é de sacanagem. Os 3 partidos, os 3 prefeituráveis do PSDB, o André Matarazzo, o João Dória e o Alexandre Moraes, que é o secretário de Segurança, são assim, o que mais assim parece que tem chances de decolar é o André Matarazzo, dos 3. Aí o João Dória não seria candidato e a eleição fica um pouquinho menos televisiva em São Paulo, né? Sim. 8h30, tem um recado do nosso parceiro comercial Farmácia de Manipulação Sais da Terra. O recado é o seguinte: o remédio manipulado, ele é mais barato que aquele comprado em cartela ou caixinha. E ele é produzido na dose exata que você vai consumir, não fica sobrando no armário depois. A Farmácia de Manipulação Sais da Terra tem 2 lojas que funcionam também como ecopontos, descarte de remédios usados que não devem ser jogados no lixo para não contaminar o solo, não contaminar os rios e o mar. E funciona na Azevedo Sodré 24 em Santos e na Galeão Carvalhal 48, Boqueirão e Gonzaga. Azevedo Sodré 24, Galeão Carvalhal 48. Você, que é o ouvinte mais mimado do rádio em todo o litoral, se fizer uma compra de remédio manipulado nas Sais da Terra, se identificando como ouvinte pelo telefone 3023 5010, entrega em todos os municípios da Baixada Santista, 3023 5010, você ganha como brinde um shampoo. Se você preferir,
não for usar o shampoo, pode ser também um protetor solar. 8h31. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Sua vontade de ter um Audi continua? Tudo bem, o Audi Limiter também. A 3 Sedan Traction 2016 com versões a partir de 94.990. Planos com taxa zero e saldo em 36 meses. Q3 Attraction 2016, versões a partir de 122.990. Não perca essa oportunidade. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340 Santos. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Lá você conta com atendimento veterinário, banho e tosa e mais de 5.000 itens para seu animal de estimação. Na República dos Bichos você encontra toda a linha Royal Canin para cães e gatos. A Royal Canin faz a nutrição sob medida, respeitando a idade, o tamanho e a raça. Um alimento super premium com o melhor custo-benefício do mercado. Você encontra o Royal Canin na República dos Bichos em 2 endereços. No canal 1, número 309, na Vila Belmiro, e na Rua Pereira Barreto, número 30, no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Jornal Litoral. 8h34, a melhor carne do litoral paulista, 9 anos seguidos pela avaliação da revista Veja São Paulo, é servida no restaurante Puerto de Palos, parceiro do Jornal Litoral. Rua Luiz de Faria 64, um atendimento de primeira. E se você não gosta da melhor carne do litoral, você pode, que nem o Rodrigo Marçaioli, optar pelo bacalhau, pelo galeto, pelo salmão, né? O Rodrigo Marçaioli está balançando a cabeça negativamente, dizendo que vai lá e come carne mesmo. Você, ouvinte do Jornal Litoral, no Puerto de Palos está muito arriscado a ter a companhia dos comentaristas do Jornal Litoral. Felipe Chiarello, Rodrigo Marçaioli, Adalto Corrêa de Souza e companhia limitada no Puerto de Palos. Muito bom. 8h35. Processos sobre Odebrecht na Controladoria Geral da União andam a passos lentos. Pelo menos 2 procedimentos preliminares que avaliam a atuação da Odebrecht na Petrobras, bem como seu impedimento de realizar novos contratos com a estatal, caminham a passos lentos desde janeiro na CGU. Quem acompanha o caso de perto contrapõe a demora do órgão do governo com a celeridade, a velocidade aplicada pelo juiz Sérgio Moro em seus processos da Lava Jato. Como é que funciona isso, hein, Rodrigo Marçaioli? Na verdade, Paulo, são 2 investigações em áreas distintas, né? Uma na judicial que o Moro está conduzindo, quanto à responsabilidade pelos desvios e a culpa pelos crimes cometidos nesses desvios, e o outro da controladoria, mais uma gestão administrativa, de verificação de contas mesmo, se foram prestados, se os valores não foram superfaturados ou subfaturados. O grande problema para uma anda rápida e a outra devagar. Tartaruga. Mas o fato de andar morosamente o da controladoria talvez seja prejudicial a ela mesma. Por quê? Porque na esfera judicial penal, o juiz deve buscar sempre a verdade real. Não só que está no processo, mas se tiver algo a mais do que as partes declararem, ele tiver meios de descobrir, ele tem que descobrir essa verdade real. Quando ele descobre uma verdade real e emite uma sentença, profere uma sentença com condenação, ele está já
acenando que, já fiz um conjunto de provas, já tenho uma quantidade de elementos e de indícios suficientes para condenar, e isso é transportado para a controladoria. A controladoria não vai poder sair muito disso. Porque como é que ela vai justificar um entendimento totalmente diverso de desvio, superfaturamento, falta de prestação de contas, quando o judiciário, que é o órgão final, que a própria decisão da controladoria vai ser submetida a ele, já entendeu em contrário. Então chega uma situação que a gente não sabe se a morosidade é proposital, para não terem que fazer o serviço e deixar para o judiciário fazer e só acostar a sentença lá e falar, cumpra-se isso aqui, ou se realmente estava se fazendo contando com a possibilidade de alguma absolvição ou algum fato imponente aí que alterasse o destino das investigações, para não terem que exarar um parecer, um acórdão decisório com relação à operação, às obras, os empreendimentos tocados pelo Odebrecht. Eu acho que vai cair na ineficiência a decisão da controladoria, porque quem vai acabar dando o norte para isso é o próprio Poder Judiciário. O que acontece é que existe uma tradição de lentidão do Poder Judiciário que inviabiliza a justiça no Brasil, que prejudica muito, que provoca essa sensação de impunidade, e um dos fatores é aquela tática antiga que o réu usava de, coloca o meu processo aí embaixo, esquece aí numa gaveta, né? Era assim, né? Que com o processo eletrônico eu realmente tenho que render os elogios. Informatização, né? Olha, tem me surpreendido, e eu falo toda hora, dia após dia, a agilidade judiciária com o procedimento eletrônico. Surpreendido mesmo. Excetuadas situações em que um cartório tem muito volume de processo, mesmo eletrônico, que aí o juiz é um único para julgar, mas os processos que têm uma divisão mais equânime, por exemplo, nas áreas de cível, a própria fazenda, mesmo com 3 varas, um volume muito grande, a agilidade de andamento dos processos é muito maior. E lá não tem mais essa de botar o processo em cima e embaixo. É pela ordem eletrônica de recebimento. Então você não tem como burlar o sistema. Burlar até tem, mas é muito mais difícil. Então você tem uma situação de agilidade maior. Agora o Sérgio Moro imprime um ritmo alucinante nos processos, quer resolver logo, e ele acaba botando em xeque-mate toda a estrutura da Controladoria Geral da União, que acaba se tornando até inócua, né? A gente há muito tempo aqui no Jornal Litoral fala, principalmente inspirado pelo Lupércio Mussi, da necessidade da adoção no Brasil de juizado de instrução, em que o delegado funciona também como juiz e o caso é resolvido imediatamente, casos pequenos de multa ou de prisão até em flagrante, já decretada a prisão, já decretado, já imposta a multa, e depois vai para o processo. Porque às vezes o crime acontece no Brasil, demora tanto tempo para julgar, que quando julgou a pessoa que fez o crime já morreu, a que foi prejudicada e tem ressarcimento também, já perdeu o sentido o ressarcimento. Um outro caso, inquérito contra Paulinho da Força Sindical, está parado há 6 meses. Vai fazer 6 meses que um dos 2 inquéritos que investigam o Paulinho da Força Sindical por corrupção passiva está parado no Ministério Público Federal. E em maio, o Supremo Tribunal Federal enviou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito que apura o envolvimento do amigão de Eduardo Cunha na venda de cartas sindicais. Parado há 6 meses. Isso não se justifica, até porque o prazo prescricional continua correndo. É isso que se espera, uma agilidade maior. Agora, o Ministério Público prazo prescricional, é bom descrever para o ouvinte. É um período de tempo em que, a partir dele, decorreu esse período de tempo, o crime já não é mais passível de punição. Perde o direito de qualquer ação para você justificar aquele crime, né? Então, aí é que é importante a intervenção do Ministério Público Federal para que tire da inércia o procedimento e coloque na situação para que dê um andamento. Se não der um andamento, o próprio Ministério Público assuma isso na esfera judicial. Tira da controladoria e vamos fazer o processo investigatório no judiciário, que é também uma sede própria para isso. Agora, o que não pode é deixar lá nos escaninhos da controladoria, às vezes de maneira propositada, para que seja beneficiado o Paulinho por uma questão política, né? Isso aqui não pode. Se for para arquivar, já avisa, não vi elementos, estou arquivando o procedimento, é mais bonito, fica melhor assim. E depois remeta para o Ministério Público para ver se realmente é caso de arquivamento, para chancelar ou não esse arquivamento. Se não for, dá o segmento posteriormente.
8 horas e 41 minutos, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira. Participam comentando as notícias com você o advogado Rodrigo Marçaioli, o especialista em pesquisas Marcelo de Giuseppe, o vice-reitor da Unimonte, professor Adalto Correia de Souza. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-5410, no 2104-5410 ou no 3289-1005. Você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e ainda tem o WhatsApp, que é o 981965306. Com a participação do ouvinte sempre aqui na 102 Rádio City. Olha só, o Ronaldo Rodrigues manda pra gente. Bom dia a todos. São Vicente está lastimável. Está parecendo um cenário pós-guerra. Tudo destruído. Lá no Parque das Bandeiras, na passagem para o Samaritá, bem na antiga estação ferroviária, arrancaram o asfalto e hoje está quase intransitável. Algumas vezes já estourei o pneu do meu carro nessas ruas. Precisamos de ajuda urgente. Ronaldo Rodrigues. O ouvinte Samuel mandou assim: Paulo, os sindicatos são pró-governo, uma vergonha. A ouvinte Abigail de Peruíbe diz assim: adoro o jornal, adoro todos vocês, mas acho que está faltando a cereja do bolo, cadê o Zé? E a gente se acostumou e se apega a todos, e é muito ruim quando alguém sai. As pessoas seguem outros destinos profissionais, Abigail. O Jornal Litoral continua, mas o Zé participou e colaborou muito com o Jornal Litoral. Parabéns pelo programa, diz o ouvinte, a todos vocês. E a Patrícia Gorist, que eu também adoro. A Patrícia Gorist é a única comentarista mulher por enquanto. A gente vai ampliar essa participação feminina entre os comentaristas do Jornal Litoral. E comentaristas femininas, vamos trazer mais mulheres que saibam fazer baliza, não é, Marcelo de José? Fazer baliza bem, não é? Não, se chegar cedo tem vaga. Se chegar cedo tem vaga. Começa o jornal 6h30, então. Paulo, você falou do... Sabe que tem uma diferençazinha assim? Fica muito mais difícil parar o carro mais perto das 7 horas aqui perto da rádio do que se você chegar 20 para as 7, 15 para as 7, tem um montão de lugar. Às 7 parece que todo mundo vai tomar café nas padarias daqui. Você nunca consegue estacionar, né? Todos os lugares, muito difícil estacionar. Viu, Paulo, você que falou do Paulinho, não sei se vocês viram... Paulinho da Força Paulinho Sindical. da Força, ele vai entrar para o Conselho de Ética no lugar de uma pessoa que queria puxar o tapete do Cunha. Quer dizer, o Cunha está armando um jeito de não sair da presidência. E realmente, Paulinho é um amigão do Cunha. E tem muito problema. Quando a gente falava de sindicato, quer dizer, foram abertos vários sindicatos. E ele é parece que... Várias centrais sindicais, venda de cartas sindicais, né? A acusação contra o Paulinho da Força Sindical é a venda de cartas sindicais. E isso aí é uma coisa que aconteceu no Brasil, principalmente também quando o Brizolinha entrou para ser o ministro do Trabalho. Quer dizer, existe todo um grupo que está envolvido nesse aumento de centrais sindicais. Porque isso a criação só vem de um enfraquecer. sindicato é um ótimo negócio, né? Existe uma contribuição compulsória, não é, Adalto? Você... Um dia, né? Um dia do... Se você adquire na justiça o direito de representar a categoria, essa instituição já tem automaticamente uma arrecadação garantida, né? Uma arrecadação garantida, que pode se transformar em helicópteros, aeronaves... Sim. Aí é para o partido político, né? Que é a mesma coisa que, aliás, querem passar de 300 para 900 milhões no ano. Imagina o PROS aumentando em 3 vezes o valor que ele recebe. Ele não vai comprar helicóptero, ele vai comprar o Maracanã. Olha, 8 horas e 45 minutos, a morte de jovem atropelada que obteve recorde completa 3 anos sem solução. A morte da jovem Ana Carolina Cópia Teixeira, de 21 anos, completou 3 anos em Santos sem resolução. O suspeito de cometer o crime, o empresário Paulo Eduardo da Silva, continua em liberdade e não se pronunciou sobre o caso até hoje. Após a morte da mãe da jovem, 1 ano depois da morte da filha, a família Cópia acompanha os desfechos do crime e espera que a justiça seja feita, ainda que de forma lenta e demorada, como a gente acabou de comentar aqui no Jornal Litoral. Após a morte de Gláucia, ele,
e outros familiares têm acompanhado o andamento do processo na companhia de outros familiares e também do pai de Ana Carolina. De acordo com o advogado da família, Eugênio Malavasi, as testemunhas de acusação já foram ouvidas em audiência. As testemunhas de defesa também foram interrogadas em uma audiência realizada no dia 3 de setembro, segundo o advogado Luciano de Freitas Santoro. Esse defende o réu. O próximo a ser ouvido será o perito que avaliou o local do crime, que foi intimado por uma carta precatória, já que atualmente está trabalhando em São Paulo. Em seguida, o empresário Paulo Eduardo da Silva, dono do veículo, deve ser ouvido pelo juiz. Ainda não há data para o interrogatório. O motorista é acusado de homicídio culposo, fraude processual e falsa comunicação de crime. Ele pode pegar até 6 anos de prisão. Quanto tempo vai levar? Acabou de falar de lentidão de justiça e está aqui um caso. 3 anos se completaram sem que praticamente nada evoluísse, não é? Não, o que evoluiu é a tristeza da família. Morreu a mãe, sabe? O pai a família está destroçada. E a justiça, quando ela é lenta, ela só criminaliza, só prende, só acaba com a família, com aquele que sofreu o dano. Depois de 5 anos, quanto tempo esse crime pode prescrever? Eu acho que não prescreve porque ele já está sendo julgado, né? Está em julgamento. Mas o Rodrigo poderia explicar melhor. Agora, o que acontece é isso. Se tivesse sido preso, como ele logo foi praticamente comprovado que ele tinha cometido o crime, né? Com o dono do carro, tal. Se ele tivesse já respondendo de outra forma, a família ia ficar um pouco mais tranquila, mas não vai trazer a moça de volta e a tristeza é muito grande. Agora, o filho do deputado nega ter ordenado repasse à Cunha. O Felipe Diniz, em depoimento na Lava Jato, ele é economista, ele negou que tenha ordenado repasse de R$1.300.000 para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que o Eduardo Cunha disse que o dinheiro depositado na conta da Suíça foi um empréstimo que ele havia feito. R$1.300.000 francos suíços, sim, na verdade, que equivalem a 4,8 milhões de reais. Para os procuradores, esse depósito foi pagamento de propina. Isso, mas aí o Eduardo Cunha se defende dizendo que ele emprestou um dinheiro para o Fernando Diniz e depois o Fernando Diniz, o filho dele pode ter depositado sem ter avisado. Então você imagina a situação cômica. As cifras são... Aquilo que você me emprestou, eu depositei na tua conta. Tu viu? Não vi. Fiz um TED. Aí, vê se não é para você querer quebrar um banco, quando você chega na agência bancária e precisa sacar R$5.000 para pagar uma conta ou depositar um valor acima disso, e você tem que justificar. O cara consegue mandar $1 milhão para cá, $1 milhão para lá, e ninguém fala nada, ninguém percebe. Quando você, honesto, trabalhador, vai pegar um dinheiro para pagar folha de pagamento... Não lembra se depositou e o outro não lembra se recebeu. Já fez o depósito. Quer dizer, cifras de $1 milhão, né? As desculpas do Eduardo Cunha para os depósitos nas contas secretas dele na Suíça são desse tipo, né? Então, mas quantas desculpas já teve? Primeiro, o dinheiro não era dele, né? Depois é empréstimo, depois é fruto de venda de carne, depois isso é uma piada de mau gosto. Não, que ele é culpado, ele é. Só que ele foi pego com bode expiatório, o tempo todo está na capa da Folha de São Paulo, sendo que ele é um pedacinho da Lava Jato, né? E não foi ele que fez a Lava Jato, ele é um pedacinho. O problema é que é ele que é responsável pela decisão do acolhimento ou não do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então ele ficou no olho do furacão, não é? Só que tem um problema, né, Paulo? Os próprios partidos que estavam torcendo para ele dar a entrada e ver que não estão vendo que ele não vai fazer isso para tentar vender mais caro a situação, o próprio PSDB está começando a pular fora. Quer dizer, ele vai acabar perdendo a base dentro da Câmara, ele não vai acolher o pedido, mas ele vai acabar tomando o cacete aí. Então, eu queria só resgatar um fato interessante, foi muito marcante para mim, quando o senador Cristóvão Buarque esteve aqui em Santos. Eu depois levei ele para o hotel, deixei ele aqui no Hotel Parque Balneário. E no trajeto, né, no meu carro, conversando com ele... Isso foi no dia 15 de outubro, foi no dia 15, dos professores. Dia dos professores, exatamente. Eu trouxe ele à noite para o hotel e entre as conversas tem aquela pergunta básica, né? Mas, senador, como é que está Brasília? Né? Como é que deve estar fervendo nesse momento?
Ele respondeu o seguinte: olha, Adalto, o que me preocupa é que o Congresso está esvaziado. Num dos momentos mais importantes desse país, de decisão desse país, o Congresso está esvaziado. Então, se você me perguntar o que eu acho, eu mesmo não sei como avança isso. Bom, e aí continuou uma conversa, mas depois que eu deixei ele, que eu saí, eu falei assim: se um senador da República tá cabisbaixo, né, apreensivo com o resultado de tudo isso, o meu otimismo, né, fica balanceado. Fica literalmente balanceado. Eu fiquei muito triste naquele dia, porque eu ouvi de um senador da República. Adalto, o que precisa ser entendido pela maioria das pessoas no Brasil é que o país atravessa uma crise econômica gravíssima. Aqui na região a gente vê esse fechamento da Usiminas, esse processo de desindustrialização do país, o processo de um país se tornando exportador praticamente só de commodities, que tem baixo valor agregado do trabalhador brasileiro. E tá em queda. E aí importa equipamentos que têm alto valor agregado de trabalhadores de outros países. E para combater essa crise econômica financeira, precisaria de decisões bem acertadas e de decisões que convencessem o país a caminhar numa determinada direção. Só que existe uma outra crise, além da econômica, que é a crise política. Então a gente tem um governo que não consegue, na relação com o Congresso, na relação com a população, tomar as decisões que o país precisa para sair da crise. Crise existe e precisa ser enfrentada. Existia a crise do final do governo Collor, quando foi enfrentada pelo governo Fernando Henrique, pelo Itamar primeiro, Sim. que chamou o Fernando Henrique para ministro da Fazenda, e foi criado o Plano Real, e aquela crise foi enfrentada. Houve crise no governo Fernando Henrique, houve aquela crise forte que foi 98, motivada 99. pela Indonésia, né, pela desvalorização. Teve aquela desvalorização do real que não foi feita na hora certa. Teve crise financeira internacional 2008, 2009, teve. E o governo Lula, do jeito dele, enfrentou aquela crise. A gente pode estar pagando o preço hoje, mas a crise foi enfrentada. O problema nesse momento é muito maior porque a gente tem uma crise econômica e não tem o enfrentamento dela em função da crise política. Nós temos uma crise estrutural em andamento. Essa crise estrutural prescinde de medidas econômicas fortes, robustas, que prescinde de liderança política, não é? Então, que nós não temos. Então, é muito comum as pessoas falarem assim: o que você acha para o ano que vem, ou 2017? Não acho. Eu não acho, porque quais as medidas que têm que ser tomadas, todo mundo sabe. Ajuste fiscal, falou da Grécia, nós somos a Grécia hoje, como não? Como? A nossa crise é de raiz fiscal. Então nós temos um problema de desequilíbrio nas contas públicas. Tem que ter um ajuste. Essa é a resposta. Ponto. Como é que ele vai acontecer? Não sei. Nós não temos liderança política. O Brasil está à deriva. O que precisa ser feito todo mundo sabe. Precisa de coragem e liderança. Isso não existe. Precisaria de uma liderança, Paulo, que convencesse a população e a população aceitasse de bom grado isso. E aí você perceba que em 89, o Collor, quando foi no parlatório, começou a falar, tal, ele conseguiu, muita gente defendeu quando houve o confisco de dinheiro. Tinha muita gente que falou assim: não, a gente tem que fazer isso pelo Brasil. Como também teve gente que foi depositar correntinha muito tempo atrás, pelo bem do Brasil. Em 1964. Sim. Não questionando o mérito, o acerto do enfrentamento da crise. Fernando Henrique com Itamar em 93, 94, 95, quando assumiu como presidente. O Lula em 2010, 2009, crise financeira internacional. O que não existe o que acontece nesse momento é que não existe o enfrentamento da crise. Mas a Dilma... A crise se propaga, se agrava, os efeitos são dramáticos e a gente não tem enfrentamento dela. Paulo, aí tem dois problemas. Um que foi criado pelo antecessor dela,
que o relacionamento com o Congresso jamais foi um relacionamento de confiança, mas foi um relacionamento financeiro, haja visto o mensalão. E ela, pela postura dela, uma postura difícil eu conversei com 2 deputados federais, 3 aliás, e todos falam a mesma coisa dela. Primeiro que ela não recebe ninguém, e quando recebe aos palavrões. Por isso que você vê às vezes no stand-up comedy o Gustavo Mendes, por exemplo, imitando ela, falando muito palavrão, diz que ela trata deputado assim. De repente ela precisa do deputado para tocar o país. Então ela não é uma liderança, ela não nasceu para ser líder, e o Lula, que era um líder nato, fez um relacionamento que hoje eles cobram dela, um relacionamento de dinheiro, que ela não sei se ela quer fazer, se ela faz, e também não me interessa. Só que não existe uma pessoa que chega na televisão, fale pra gente, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, eu espero o apoio de vocês. E todo mundo apoie, porque ninguém não tem esse líder hoje, pelo menos que a gente perceba não existe. E o Michel Temer, quando soltou aquela frase, que até virou um salseiro lascado, quando ele falou, olha, precisa de uma liderança, todo mundo achava que ele estava se colocando como líder, e talvez estivesse mesmo, mas é o que falta no Brasil, alguém que a gente confie e dê a chave do carro e fala, olha, vou sentar no banco de trás, toca que eu confio em você. Tem uma frase que diz que economia oscila no boato e estabiliza no fato, né? E isso é verdade, né? Quando todo mundo acha que a economia está indo mal, ela vai mal, ou quando uma expectativa de algo ruim acontecer, aquilo se antecipa, assim como com algo de bom acontecer, efetivamente aquilo se antecipa. Isso prova também muito que o direcionamento, dizer para onde nós vamos, acalma, ok? Ou não, uma economia, ou não dizer também pode gerar turbulência. É a diferença entre GPS e bússola. Nós não precisamos de alguém que efetivamente tenha um GPS, o como fazer, mas diga pelo menos para onde a gente vai. O mercado espera isso da liderança, assim como as empresas esperam também isso das suas lideranças. É natural isso, não é? As organizações precisam de liderança, o Estado é uma organização, não é? E o Brasil está sem liderança. Então, quando eu falo assim, pô, Adalto, mas você não tem a resposta para um problema econômico, eu falo assim, mas o problema agora deixa de ser econômico, ele é um problema político, não é? E eu não sei como resolve isso. Os caminhoneiros entram em greve. Um dos motivos da greve é o pedido de saída da presidente Dilma. E a resposta do governo é triplicar a multa para quem bloqueia rodovias. Ou seja, totalmente casuística a resposta. Não, quando o MST para a rodovia, não acontece nada com o MST, porque eles não têm nem CNPJ, né? E aí eu ouvi do caminhoneiro, numa entrevista do caminhoneiro, dizendo assim, por que vocês estão parando o país? Não, a gente aprendeu com a Dilma. Foi a resposta dele, quer dizer. Então virou piada o negócio. Só que imagina a riqueza do país parada na estrada. Como virou piada também aquela frase do prefeito Billy, em entrevista, ele disse, não fui eu quem fundou São Vicente. As pessoas dizem assim, não, você só afundou São Vicente, né? A frase dele foi de que não fundou, e a resposta é de que afundou. 8h59, estamos chegando ao final da edição desta quarta-feira do Jornal Litoral, que teve comentários do Rodrigo Marçaioli, do Marcelo de Giuseppe, do Adalto Corrêa de Souza, teve o Flávio Santana aqui esperto na mesa de áudio, a Luciana Cabral com a competência de sempre atendendo os ouvintes, teve produção do Rick Santos. Às 5 da tarde você tem o Esquenta do Rebu, às 6 da tarde o Rebu comandado pelo Euclides, e você ouvinte teve muita participação no Jornal Litoral de hoje, pela audiência, pelo carinho, pela companhia, pela participação. Muito obrigado a você ouvinte, e até amanhã, nesse mesmo horário sempre pontual, das 7 da manhã, se Deus quiser, e uma ótima quarta-feira para você que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem per dia. Das 11 às 15 horas, o almoço é por nossa conta. Você escolhe filé de frango à parmegiana, ou salmão ao molho de maracujá, ou a Belle Munier. Estúdio Hotel. Saiba mais pelo WhatsApp 97407-7723. Não
perca o almoço do estúdio, que é por nossa conta. Somente para quem disser que ouviu aqui na Rádio City. Exceto Suíte Standard. Estúdio Hotel. Rua Campos Melo 77 Santos. Acesse estudiohotel.com.br. Seja referência. Faça pós-graduação e MBA e FGV na Strong. Unidades em Santos, ABC, Alphaville e Osasco. Faça já a sua inscrição. www.strong.com.br. MBA e FGV. Referência para a sua carreira e para a sua vida. Você vai rir pra valer com Fábio Rapim, com seu stand-up Queimando o Filme. Dia 13 de novembro no Teatro Coliseu. Ingressos no teatro, Poupa Farma, Acta Motors, Unicesumar, Educação à Distância e ingresso rápido. Informações 4003-1212. Fábio Rapim, dia 13 de novembro no Coliseu. Patrocínio Poupa Farma e Acta Motors Kia. Apoio Restaurante Gotiçô e Bolshoi Supermercado. Produção De Bueno. Promoção Rádio City FM. Na Chevrolet Absoluta, a melhor oportunidade do ano para você comprar um carro seminovo de qualidade. São mais de 200 ofertas em carros revisados com até 1 ano de garantia. Quer taxa de 0,99 ao mês em 48 meses? Na Absoluta você pode. Quer entrada parcelada em até 10 vezes? Na Absoluta você pode. Quer plano sem entrada em até 60 meses? Na Absoluta você pode. Seminovo Chevrolet Absoluta. Em Santos, na Avenida Senador Feijó 343 e mais 4 endereços na Baixada. Ofertas não acumulativas. Confira as condições na concessionária. Pedestre, use sua faixa. Você conhece a moderninha do PagSeguro do UOL? Ela é a única maquininha de cartão sem aluguel que não precisa de conta bancária e tem 3 anos de garantia. É isso mesmo. Quebrou, trocou. Tá tudo incluído. E o atendimento é 24 horas, 7 dias por semana para você não perder nenhuma venda. Peça já a sua moderninha por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. 4003-6624. Moderninha do PagSeguro do UOL, a única sem aluguel e com 3 anos de garantia. Venha receber o bom velhinho e dar as boas-vindas ao Natal no Shopping Balneário. Quarta parada de Natal com direção de Mauriomar Cid. Dia 15